Então, observe. A definição da corrente é a carga pelo tempo, né? A carga que passou pela seção do fio, um corte que você fez no fio, passa uma carga total, num certo tempo, dividir vai dar a corrente. Se eu fizer meio por extremos, né, na matemática, cruzar aqui, fica a carga, a corrente vezes o tempo, né? Uma observação importante na matemática é a seguinte, que é importante para você ver. Se eu tiver assim um gráfico, certo? Um gráfico. Tá aqui Y e aqui é X, certo? Aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X. E vamos supor que uma certa grandeza Z é Y vezes X. Então, para não ficar muito difícil de entender, observe o seguinte. Imagine que esse Z é alguma coisa na física. Esse Z pode ser uma corrente, esse Z pode ser potência, esse Z é alguma coisa. Vamos supor que a fórmula desse Z, a fórmula na física, o Z você calcula assim, é Y vezes X. Certo? Y vezes X dá Z. Só um exemplo. Se você fizer o gráfico do Y e do X, Y em função de X, aí está lá o gráfico. Esse é o gráfico. A área do gráfico dá Z. Isso é importante, é interessante. Então, se eu tenho uma coisa que é igual a um produto de duas coisas, e eu faço o gráfico dessas duas coisas, a área desse gráfico é o Z. Vamos tentar dar um exemplo na física, na prática. Olha essa fórmula aqui. Aqui é carga. É corrente vezes tempo. Né? Então, adivinha. Se eu fizer um gráfico corrente e tempo, a área vai dar o que, a área? A carga. Certo? Estou aplicando isso. Então, a carga, ela é o resultado da multiplicação da corrente pelo tempo. Se em algum problema da física eu tiver a corrente em função do tempo, eu vou ter a área sendo o valor da carga. Inclusive, através do gráfico, você consegue identificar qual é o tipo de corrente. Tem uma classificação, né, para a corrente. Vê só que interessante. Corrente em função do tempo, corrente em função do tempo, corrente em função do tempo. Aí vê esse gráfico. Por exemplo. E vê esse gráfico. Pronto. Aqui é corrente e tempo. Corrente e tempo. Certo? Então, o primeiro passo é que, se eu tirar a área desse gráfico, aqui também a área, claro que aqui a área é mais difícil de calcular, né? Claro que depende do gráfico, fica difícil calcular a área, né? Aqui, ó, essa área, olha. Quando a gente tira a área de um gráfico, que área é essa? É a área entre a função e o eixo. A função e o eixo. Isso é importante. É essa área que importa. A função e o eixo. A função e o eixo. A função e o eixo. É essa área que importa. Certo? Então, se eu tirar a área em qualquer um desses aqui, ó, tirou a área, vai dar o quê? E, cara, vai dar o quê? A carga, né? Vai dar a carga. Porque a carga é corrente vezes tempo. Certo? Então, aqui eu tenho a corrente e tenho o tempo. Né? Certo?
Porque essa equação aqui é uma equação para calcular a corrente. E esse valor aqui é um valor fixo. Ou é um valor médio. Mas, às vezes, a corrente varia o tempo todo. Né? Então, não tem como calcular a carga durante um tempo qualquer usando essa forma. A única forma é fazer pelo gráfico. Né? Para calcular a carga, essa forma ela é muito boa se a corrente for constante. Ou se aqui já for o valor médio. Né? Porque se a corrente ela fica mudando de valor, como é que eu faço para calcular essa carga se esse I fica mudando de valor? Qual é o valor do I que eu vou enfiar aqui? Que cada momento é um valor diferente, né? Então essa fórmula ela não tem como ser usada nesse problema, nesse contexto. Aí a forma de você fazer o cálculo da carga é tirando a área do gráfico. A área do gráfico. É a forma que você tem. Agora, se a corrente é constante, que é o caso aqui, ó, aqui por exemplo, ó, essa corrente é constante. Ó, constante. O tempo passa e ela é sempre a mesma. Então eu posso tirar essa área para achar a carga, mas eu também posso calcular pela fórmula. Mas nas outras não, porque a corrente varia. Se a corrente variar, eu não posso usar essa fórmula mais. Eu tenho que fazer a área do gráfico, entendeu? A área do gráfico. Bom, essa corrente ela é constante. Essa corrente não é constante e essa corrente não é constante. Certo? Qual é a diferença entre corrente contínua, né, e corrente alternada? E aí o que é corrente contínua? É quando a corrente não é a carga andando, né? A carga em movimento. Então, a corrente contínua é quando a carga ela anda para o mesmo lado sempre. Então, por exemplo, o tempo está passando e a corrente aqui é positiva sempre. O tempo está passando e a corrente aqui é positiva sempre. Acima do zero, que é o zero. Né? É positiva. Ela muda de valor, mas é positiva sempre. O que quer dizer positiva sempre? Quer dizer que a carga ela anda para o mesmo lado o tempo todo. Ela pode ficar mais rápida, mais devagar, aí vai mudar a corrente. Vai mudar a corrente. O valor muda da corrente. Mas ela não muda o sentido. Ela vai para um lado só o tempo todo. Isso é corrente contínua. Então aqui é uma corrente o quê? Contínua. E aqui é uma corrente o quê? Contínua. E aqui é uma corrente o quê? Alternada. Por quê? Porque ora ela é positiva, ora ela é negativa. Ora é positiva, ora é negativa. Quer dizer que tem momento que a corrente, que a carga, ela anda para um lado, mas aí essa carga vai parar e vai voltar para andar para o outro lado. Então é um movimento oscilatório. Então a corrente alternada, o elétron, ou seja lá o que for, não vai andar para um lado só até o fim. Não, não vai. Na alternada, o elétron ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, eternamente. Ele oscila. Aí quando ele vai, a corrente é positiva, por exemplo, e ao voltar, a corrente é negativa. Enquanto que a corrente contínua, não. O elétron ele vai e só vai. O tempo todo. Então, é um circuito, né? Um ciclo no mesmo sentido sempre. O elétron não volta jamais. Ele só vai. Então, é uma corrente contínua. Certo? A rede elétrica residencial, né? A hidroelétrica, que manda energia para a gente na nossa casa, ela manda uma rede alternada. A nossa casa, ela é totalmente... A rede elétrica é alternada. Então, a corrente não fica indo para um lado só. A corrente, ela fica indo e voltando, indo e voltando. A carga fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Você desenha a corrente indo, né? No livrinho você bota o I, né? Desenha o I. Mas é porque ele está dizendo que ali tem uma corrente. Mas se for alternada, a carga fica indo e voltando, que é o caso aqui, ó. Certo? Indo e voltando.